Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor, a nossa palavra de meditação de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, que diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Urias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós vamos ler também o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos ler também o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 12 e 15, que diz: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Em outras traduções diz, dos que trazem boas novas. Uma certa mãe, ela recebeu a pedido da filha para que a ajudasse num projeto escolar, num trabalho, numa tarefa da escola. E a mãe, ela disse assim: o projeto da escola era para traçar sua árvore genealógica. Ela solicitou minha ajuda para descobrir nossa ascendência. Infelizmente, só fui capaz de identificar os membros da família que pertenceram às 3 gerações anteriores. É uma tarefa um pouco difícil. Não sei se você alguma vez já tentou traçar a sua árvore genealógica, né? Porém, a árvore genealógica do nosso Senhor Jesus Cristo foi preservada pelo Espírito Santo, traçando a sua ascendência até Abraão, como relata Mateus no texto que nós lemos, e até Adão, relatado já no livro de Lucas, capítulo 3, 23 ao 38. No livro de Mateus, capítulo 1, Deus inclui 5 nomes que deveriam, nos surpreender muito. Não sei se você percebeu. Pois este era o nome de mulheres
e geralmente elas não são incluídas nas genealogias judaicas, né? Tamar foi uma cananita que enganou seu sogro para que dormisse com ela e assim deu seguimento à linhagem de Judá com o nascimento dos gêmeos Pérez e Zera. Isso está registrado em Gênesis capítulo 38, versículo 6 ao 30. Pérez, com um nascimento em comum, em Gênesis capítulo 38, versículo 27 ao 20, tornou-se um ancestral do Senhor Jesus. É citado no versículo 3 do capítulo 1 de Mateus. A segunda mulher é Raabe, uma prostituta cananita. Josué capítulo 2, versículo 6 e 17 vai dizer isso, que se tornou mãe de Boaz, o tataravô do rei Davi. Ruth, no caso, a terceira mulher que também é citada no texto que nós lemos, era uma moabita amaldiçoada. No capítulo 4, versículo 5, Deuteronômios capítulo 23, versículo 3 ao 4, e uma viúva pobre e desamparada, como é citado no capítulo 2, versículo 2 de Ruth, do livro de Ruth, que arriscou sua reputação para propor casamento a Boaz, no lugar onde se batem os grãos durante as festividades da colheita. Isso está em Ruth, capítulo 3. Ela se tornou a tataravó de Davi. Betseba, que é a quarta mulher, é uma hitita. Está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Que através de uma rede de adultério, traição, engano e assassinato, que narra, tudo isso daqui é narrado em 2 Samuel, do capítulo 11 ao 12, gerou o filho de Davi, chamado Salomão, o grande rei Salomão. E a quinta mulher aqui que é citada seria Maria. Era uma virgem judia que suportou o escândalo de uma gravidez inexplicável por toda a sua vida. Ela se tornou mãe de Jesus, como diz no texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Essas mulheres, essas 5 mulheres, foram redimidas e honradas como ancestrais do Messias. Jesus veio a ser o Salvador de judeus e gentios perdidos no pecado. Então nós podemos ver aqui nessa genealogia a citação de 5 mulheres, né, que é surpreendente nós vermos a citação delas, elas serem mencionadas, uma vez que não era comum na cultura judaica. Mas aquilo que era ruim, como por exemplo Raabe, uma prostituta, né, ela foi inclusa na linhagem do Messias. Então, nos textos que nós lemos de Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17, vai dizer que não existe diferença. Em Cristo não existe diferença. Deus lhe transforma as coisas, muitas das vezes ruins, em coisas boas, né? Deus ele deu a essas mulheres que, para até que chegasse, como por exemplo Maria, ter que lidar com uma gravidez inexplicável, né? E talvez ela passou por momentos de vexame, de vergonha, mas tudo isso foi transformado em glória. E eu pergunto a você, como o posicionamento da história dessas mulheres o encoraja em seu posicionamento diante de Deus? O que a história dessas mulheres ela traz para você de reflexão, de mudança, de que Deus ele pode transformar a vida de uma pessoa? O que nós podemos ver é que a graça de Deus ela nos transforma. E eu pergunto a você também, como a graça maravilhosa de Deus mudou a sua vida e seu futuro? Quem era você antes de conhecer Jesus? O que Jesus mudou na sua vida? Será que hoje você pode levantar as mãos aos céus e agradecer pelo que Ele fez na sua vida? Bom, essa é a palavra de reflexão de hoje e eu desejo a você um dia abençoado na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.